Meu nome é Ícaro, sou do primeiro DS e eu vou falar agora sobre a história da Microsoft. A Microsoft foi fundada por Bill Gates e Paul dia 4 de abril de 1975. Ela foi fundada basicamente para desenvolver sistemas operacionais para o Alt 8800. Ela iria dominar o mercado de vendas com o sistema operacional do PC do MS-DOS em 1980 e seria basicamente a Microsoft, a evolução. Agora eu vou falar sobre o Linux. O Linux foi criado por um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Tá aí o nome do Linux, né? Ele era um sistema operacional livre que poderia modificar a base dele. Com isso, ele foi ganhando fama e evoluindo. Agora eu vou falar sobre a Microsoft e o Windows. Obviamente, a Microsoft começou a desenvolver sistemas operacionais em setembro de 1981. O Windows só começou a ser considerado um sistema SO a partir da versão Windows NT lançada em agosto de 1993, que eram compatíveis com o DOS, o MS-DOS, PC-DOS ou DR-DOS. Isso seria sobre o Windows como ele começou. A IMB começou em 1911 com o empresário Charles Flint. Ele juntou três empresas juntas. As três empresas juntas, colaborando uma com a outra, fundaram o chip, né, o processador IMB. E a evolução dos PCs. Em 1946 foi inventado o ENIAC. Ele era basicamente para cálculos. Calcular rotas, encontrar navios inimigos. Simplesmente isso. Em 1951 a 1950 surgiram computadores mais velozes, que foram os computadores da segunda geração. Eles basicamente eram mais velozes em cálculos. Em 1959 a 1965 surgiram os PCs da segunda geração, que tinham uma capacidade maior de calcular, sendo programados em linguagem montadora. Em 1965 a 1975 nasceram os computadores da terceira geração, que continham chips capazes de calcular em uma velocidade maior ainda, com uma linguagem de programação de alto nível. E agora nós temos a quarta geração, que é essa que a gente está vivendo, que são esses PCs com uma capacidade maior de cálculo e com acesso à internet, que hoje a gente vive com a internet. Olá, aqui é a Ingrid Ferreira do primeiro DS. Vou estar falando algumas coisas sobre o que a gente aprendeu do primeiro bimestre até o segundo bimestre. O primeiro que a gente vai estar falando é sobre o Gestalt. Então, o Gestalt é um movimento que atua na área de teoria da forma. O design utiliza as leis do Gestalt o tempo todo, muitas vezes até de forma inconsciente. Ele ajuda as pessoas a assimilarem informações e entenderem as mensagens que estão passadas. Agora, vamos falar de teoria das cores. A teoria das cores são os estudos e experimentos relacionados com a associação entre a luz e a natureza das cores. Os estudos incluem desde a compreensão sobre o que são as cores, como elas se formam, como acontecem, a interpretação da visão e do cérebro, até os usos da prática e as melhores formas de aplicações. Agora, vou falar sobre o Windows e Linux, a diferença entre os dois. Então, vou estar explicando um pouco de cada um. Vamos começar com o Windows. O Windows é um sistema operacional que deve ser comprado uma licença de uso para poder utilizar legalmente em um computador. E não é possível fazer nenhuma alteração na programação do sistema, já que os usuários não têm acesso aos códigos, que geralmente o sistema operacional. Agora, vamos estar falando sobre o Linux. É um termo popularmente empregado para se referir aos sistemas operacionais que utilizam o núcleo Linux. O núcleo foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix.
o seu código-fonte está disponível sob a licença GPL, para que qualquer pessoa o possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos de licença. Agora, para acabar nossa revisão, vou estar finalizando com tipografia. A tipografia é a arte e o processo da criação na composição e impressão de um texto, física ou digitalmente, assim como no design gráfico em geral. O objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutural à forma, à comunicação escrita. A tipografia tem sua origem principal nas primeiras impressões como tipos, gráficos, letras em revelos confeccionadas em madeira, barro ou ferro. Passou também a ser um modo de referir a gráfica que usa uma prensa de tipo móveis.